Ok, vamos dar início à nossa atividade. Olá, amigos, olá, amigas. É um prazer estarmos novamente aqui para realizar mais uma palestra referente ao Mês Espírita, que é uma programação da USE Distrital Penha para esse ano de 2020. Por conta da pandemia, nós estamos realizando todas as palestras online. E hoje, com a palestra de hoje, nós estamos encerrando o mês espírita, que é realizado em junho, com o tema central para esse ano, família material e família espiritual. A proposta do mês espírita é nós, a partir de um tema central, como esse que eu acabei de dizer, da família, nós subdividirmos em subtemas, onde cada palestrante aborda um aspecto do tema central. Então, hoje, nós vamos ter, para encerrar, como eu disse, para fechar o mês espírita, uma palestra com um desses subtemas do mês espírita, e o tema de hoje é família e reencarnação. Eu estou vendo aqui o pessoal está chegando. Olá, Daniela, Laércio, toda a turma aqui da USE Penha, no caso também do Cefraluz, do Centro Espírita Fraternidade de Luz. Lembrando que esta palestra está sendo realizada através da página no Facebook do Centro Espírita Fraternidade de Luz. O nosso abraço aos amigos e amigas do Cefraluz. Oi, Ivonete. Boa noite a todos, boa noite a todos. O pessoal está se conectando e nós já vamos nos preparando, né, para iniciar a nossa palestra. Estamos aqui com a nossa convidada de hoje. É uma alegria poder recebê-la. Já vamos apresentá-la para todos vocês. Estamos só aguardando mais um pouquinho. Acredito que todos devem estar me ouvindo bem, me vendo bem. Só deem um ok aí, por favor. Seu Osmar, oi, seu Osmar, tudo bem? Boa noite. Estão me ouvindo bem, né? E me vendo? Áudio tá ok, vídeo também. Estamos ouvindo bem, maravilha. Ok, então vamos... Oi, Reginaldo, tudo bem, Reginaldo? Vamos iniciar, então? Como de costume, André, tudo bem, André? Boa noite. O pessoal está chegando aí, né? Então, é uma alegria a gente poder confraternizar. Tânia, tudo bom, Tânia? A gente poder confraternizar em torno da doutrina espírita, da reflexão sobre os ensinamentos espíritas. Olá, João. João, que é do Joana de Ângeles, na Vila Ré. Um abraço aos amigos de lá. A Selma, esposa do Laércio. Muito bem, nós vamos iniciar com uma prece, como de costume, e em seguida eu apresento a palestrante de hoje. Então eu convido a todos e a todas para mentalizarmos a figura radiosa e serena de Jesus, o nosso mestre amigo de todas as horas, e possamos agradecer a Deus, nosso Pai Criador, pela bênção da vida, por tudo que temos, por tudo que somos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais um dia estarmos encarnados nesta escola abençoada, que é a Terra, porque nós já sabemos, já temos esta informação, que nós não somos daqui, nós estamos aqui, nós estamos de passagem. Que possamos fazer com que esta passagem valha realmente a pena de ser vivida. Que possamos dar um significado maior, um sentido maior à nossa existência, procurando oferecer o melhor de nós, em tudo aquilo que nós fizermos. Que possamos viver em harmonia com as leis que Deus criou, as leis que regem o espírito e a matéria. Que possamos vivenciar os ensinamentos de Jesus. Que possamos oferecer a nossa contribuição para que esse mundo se torne um mundo cada vez melhor. Se conosco hoje e sempre, que assim seja. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, hoje, para a palestra de hoje, nós convidamos a nossa querida amiga
lá de São Caetano do Sul, a Elda Petrin, que nós tivemos a oportunidade de conhecer, uma pessoa adorável, uma pessoa que tem uma mensagem esclarecedora, que fala ao coração, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ela é professora de inglês, palestrante, e é colaboradora do Templo Espírita Irmão João Massarelli, que fica em São Caetano do Sul. O tema que ela vai realizar hoje para trazer para a nossa reflexão é família e reencarnação. Então, Elda, a palavra é sua, ela vai falar por cerca de 30, 35 minutos, e logo depois a gente vai abrir para as perguntas, se tiverem perguntas, comentários dos participantes, ok? Então, uma excelente palestra para você, e que todos nós possamos desfrutar desse momento de reflexão. Muito obrigada. Meus amigos, boa noite. É para nós uma honra, uma alegria imensa poder participar desse 11º mês espírita realizado pela USE da Penha, sendo recebidos com tanto carinho pelo Centro Espírita Fraternidade de Luz, que nos permite compartilhar com todos vocês as nossas reflexões. E nós vamos então aqui abordar esse tema, não é? Família e reencarnação, tão atual, não é? Nós que já estamos aqui na doutrina espírita há alguns anos, todos nós já sabemos a respeito do que esse tema trata. Mas esse tema é tão atual, não é por causa do momento que nós estamos vivendo. Então, nós vamos colocar as nossas reflexões, como a Luísio disse, depois a gente abre para as perguntas, e o que eu não consegui responder, estão aí o seu Aloísio, o seu André, que são amigos queridos, para nos ajudar, né, nesse trabalho de hoje. Então, quando nós falamos de família, quando nós falamos de reencarnação, nós estamos falando, na verdade, de relacionamento. Porque tudo na nossa vida é relacionamento. E nós costumamos dizer que o relacionamento, ele é uma aliança sagrada. Mas onde é que começou essa aliança? Onde é que está o fio deste novelo chamado relacionamento? Em que momento nós começamos a enrolar este fio? E hoje, muitas vezes, nós percebemos que nós já não temos mais um novelo, mas nós temos um emaranhado de fios. Por que que entre tantas pessoas nós somos atraídos por uma pessoa em particular? Porque uma outra determinada pessoa, mesmo dentro do círculo familiar, nos causa certo desconforto no relacionamento. Então, essas perguntas envolveram a nossa mente quando nós começamos a preparar este tema. Então, eu peço licença para vocês para falar alguns minutinhos a respeito da origem do relacionamento e da origem da família. Onde é que tudo isso começou, não é? Qual foi o nosso primeiro relacionamento? Vocês se lembram? Nosso primeiro relacionamento, ele está registrado no livro do Pentateuco, no Velho Testamento, o livro de Gênesis, quando nosso Pai, pleno de amor, nos criou. Quando nós estudamos o Velho Testamento com atenção, nós percebemos que o tema central da Bíblia é relacionamento. O relacionamento da criatura com o Criador. Relacionamento este que também pode ser chamado de religião ou de religiosidade. E este livro, então, narra o grande drama da evolução humana. Eis aí o fio da meada, o fio deste novelo chamado relacionamento. Então, o livro de Gênesis, o primeiro livro, ele é também conhecido como o livro das gerações. Geração, em hebraico, se diz Toledot, que significa o que foi criado. E nós vamos, então, encontrar no livro de Gênesis 10 gerações ao todo. A primeira geração, que é a geração dos céus e da terra, está lá no capítulo 1 da Gênesis. No capítulo 2, já se inicia a segunda geração, a gênese dos personagens Adão e Eva. E a narrativa é a maravilhosa. Mas nós devemos aqui esclarecer que Adão, Eva, a serpente, não são criaturas individuais, mas eles representam psiquismos. Ou seja, são as nossas atitudes mentais, porque ainda hoje nós carregamos um pouco de Adão,
nós carregamos um pouco de Eva e muitas criaturas carregam muito da serpente dentro de si mesmos. Mas essa análise psicológica foge então ao nosso assunto aqui, nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Adão, que não é um nome próprio, vem da raiz Adamã, que significa terra, de Damá, que significa vermelho. Então, uma terra vermelha, ou seja, o barro. Então, Adão é o homem terreno, ele é o homem terrestre, é aquele que é formado dos fluidos da terra. Nós vemos depois a Eva, a mulher que é tirada da carne de Adão, ou seja, Adão fica sem um pedaço. Daí precisar unir os dois para se tornar uma só carne. E Deus amou tanto esta sua criação que lhe presenteou com um jardim de Éden. Éden significa exuberância, delícias, abundância, beleza. E a palavra jardim, em hebraico, foi traduzido para o grego como paraíso. Por isso nós dizemos que Adão e Eva habitavam o paraíso. Assim é que o jardim do Éden, o jardim de delícias, é um banquete, cheio de árvores frutíferas, de animais, de belezas, de exuberância, e Deus convivia com Adão e Eva nesse jardim. Então nós já temos 3 elementos. Nós temos o homem, em hebraico Ish, a mulher, Ishá, e com a criação da Ishá, da mulher, surge o relacionamento. Mas já havia um relacionamento anterior com Deus, que é anterior à criação da mulher. Então, no texto bíblico, a mulher ela tem o mesmo nível hierárquico que o homem, porque ela foi criada para cultivar e para guardar o jardim, para liderar sobre os animais, para ajudar na multiplicação das espécies. Então, neste jardim, além de todas as árvores frutíferas, vocês se lembram, haviam 2 outras árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz então a Adão e Eva que eles poderiam se alimentar de qualquer árvore, mas que eles deveriam evitar a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles concordam. É claro que se alimentar desta árvore tem uma implicância muito maior do que apenas colher um fruto e comê-lo. Então, nós temos aqui a primeira aliança, a aliança de Deus com Adão. Então, aliança significa pacto. No Velho Testamento, nós vamos encontrar muitas alianças dos homens com Deus. Percebem por que a aliança, então, é algo que nós dizemos ser sagrado? As criaturas têm o costume de usar uma aliança quando se casam, quando ficam noivos, e agora os jovens têm aliança de compromisso. Mas muito mais do que um metal que eles colocam em seus dedos, simbolizado por uma argola, seja de ouro, seja de prata ou qualquer outro metal, esta aliança representa um pacto, um compromisso de respeito e, acima de tudo, um compromisso de fidelidade. Fidelidade a quê? Aquilo que eles combinaram. Então, é um relacionamento que a gente cria com a outra pessoa quando a gente faz esse pacto de compromisso. Nós não temos tempo agora para entrar mais detalhadamente nessa história, que é a nossa história e que é tão fascinante, mas nós já sabemos como termina esta aliança, não é mesmo? Eva, tentada pela serpente, come o fruto e também dá a Adão, que também o come, rompendo a aliança com Deus. E assim eles são expulsos do paraíso, do jardim de Éden. Não só Adão e Eva, mas também a serpente é expulsa, por terem descumprido o acordo feito com Deus, por terem sido infiéis ao combinado. Então eles sofrem penalidades. Adão recebe como pena o trabalho árduo, a conquista da sobrevivência com o suor do rosto, com os espinhos, porque são elementos de dificuldade que darão a Adão a experiência necessária. Já Eva, que é um espírito mais amadurecido do que Adão, mas já inclinado pelos caminhos do mal, recebe como remédio o parto doloroso, a dor. Já não é um trabalho de suor, mas é um trabalho de dor. E a serpente,
A serpente vai se arrastar no chão, ela vai ser esmagada, ela vai comer pó. Então é o elemento da expiação, o elemento kármico nos seus níveis mais intensos, dado o grau de astúcia e o grau de maldade que a serpente trazia. Mais tarde, Adão e Eva vão gerar Abel e Caim. E nós temos aí então a primeira família bíblica conhecida por todos nós. E com a nossa saída do paraíso, nós estamos agora expostos a todas as dores e a todos os sofrimentos. Por isso nos dirá o Dr. Hahnemann, o pai da homeopatia. Depois de estudar todas as doenças, juntamente com seu ilustre discípulo, o americano Taylor Kent, Dr. Hahnemann vai nos dizer que todas as doenças, elas são originárias de uma única doença, que ele deu o nome de psora primária, ou seja, o afastamento de Deus. Então a humanidade vai caminhando até que venha habitar a Terra o segundo Adão, nas palavras de Emmanuel, aquele que fará com Deus uma segunda aliança, mas desta vez uma aliança eterna, que é Jesus. Por isso nós podemos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículos 28, na passagem da Santa Ceia, quando Jesus diz ao partir o pão, ao compartilhar o vinho, ele nos diz ser a nova e eterna aliança, porque Jesus cumpre fielmente tudo o que havia combinado com Deus. Então, família e reencarnação. Olha só, nossos relacionamentos começaram a adoecer. Nós somos seres energéticos, formados a partir da matéria-prima que constitui todo o universo, o fluido cósmico universal. E sendo energia, no nosso caminhar, nós deixamos rastros energéticos. Nós vamos construindo com aquelas pessoas que participam conosco relações fluídicas. Os nossos relacionamentos estabelecem, então, estas relações magnéticas, porque relacionamento é via de mão dupla. Assim, nós nos alimentamos uns das energias dos outros. Há uma troca energética entre nós. Desta forma, ao nos relacionarmos, nós estabelecemos fios magnéticos. Se agora nos abrissem a visão espiritual, nós veríamos que nós somos ligados uns aos outros por fios de energia, fios magnéticos. E estes fios, eles têm espessura e coloração. Então, algumas pessoas nós nos ligamos por alguns fios claros, que são fios de amor, fios de amizade, fios de respeito. Outros fios, eles são tão escuros como esses cabos de telefone que a gente vê aqui pelas ruas. Eles indicam que são relações de ódio, relações de raiva, relações de inveja. E os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles alimentam estes fios. Assim é que mesmo depois da desencarnação, nós continuamos ligados a certas pessoas pelos laços do amor ou os laços do ódio. Portanto, nós precisamos nos lembrar a todo momento que nós somos espíritos imperfeitos, habitando um mundo de expiação e provas. E assim, os nossos relacionamentos também são imperfeitos. Nós não encontraremos relacionamentos perfeitos neste estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Daí a bênção da reencarnação, que nos coloca numa mesma família, com afetos e desafetos. Então, nós vamos encontrar poucas famílias em que todos os seus integrantes vibram na mesma sintonia de amor. A maioria das famílias são famílias que vêm para poderem reharmonizar os seus passos, para poder reequilibrar estas energias, para poder limpar esses fios magnéticos de sentimentos mais densos, quais o ódio, a raiva, a inveja, não é? Então, a família é um instrumento magnífico criado por Deus, que nos coloca juntos com aqueles a quem nós ofendemos e por quem fomos ofendidos. E a reencarnação, ela nos traz a bênção do esquecimento do passado,
Por isso nós somos capazes de conviver com estas criaturas. Mas enquanto nós temos a bênção do esquecimento, nós temos as reminiscências. O que são as reminiscências? Muitas vezes nós podemos ter, por exemplo, alguém que tenha nos levado todas as posses, tenha traído esta aliança, esse compromisso, esse pacto, não é? Este nosso relacionamento. O relacionamento adoeceu por causa de uma traição. Os dois desencarnam, mas eles têm que reequilibrar aquilo. E aquele que traiu, depois de perceber o seu erro, né? Muitas vezes ele não volta na reencarnação seguinte com aquela pessoa que ele ofendeu, ele precisa de mais tempo, e quando ele se conscientiza, aí ele pede para voltar. Muitas vezes a gente vem com um relacionamento que não é familiar, é um relacionamento de trabalho. E aí aquela criatura tenta nos agradar, não é? Aquela criatura faz de tudo para conquistar a nossa simpatia, e a gente diz assim, meu Deus, mas essa criatura faz tanto, mas não sei por que eu tenho o pé atrás com ela, eu não consigo confiar nessa pessoa. Essas são as reminiscências, são estes sentimentos que nós ainda trazemos. Por esta razão, Jesus foi, ao ser convidado, quando ele foi convidado a ser o grande pastor das almas que viriam fazer aqui a sua trajetória evolutiva neste planeta, conhecedor das dificuldades que nós teríamos em nos relacionar, exatamente em função dessa nossa condição evolutiva, Jesus colocou a caridade em primeiro lugar nos relacionamentos. É o que nós vamos encontrar na questão de número 886 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec interroga as entidades venerandas qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a compreendia. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Então, Jesus vem colocar a benevolência, a indulgência e o perdão em primeiro lugar nos relacionamentos. E é esta característica que a gente deve levar para dentro dos nossos lares. Na última ceia, entre tantos ensinamentos que dali nós podemos tirar, há um que toca essa parte dos relacionamentos. Não é? Nós falamos aqui da família consanguínea, agora nós vamos falar da família espiritual. A família espiritual, que é essa família que a gente escolhe. Aquelas criaturas que nós trazemos para o nosso convívio, porque nós temos o mesmo nível de vibração, nós temos o mesmo nível de interesses, não é? Então, Jesus formou ali com os apóstolos uma família espiritual. Então, reunidos para a última refeição juntos, Jesus anunciou que quem iria traí-lo colocaria a mão com ele na tigela. Aquela época, as refeições não eram feitas como hoje. As criaturas, elas não tinham um prato, cada uma, para se servir, mas a comida era trazida em grandes tigelas. E depois de partir do pão, as pessoas enfiavam a mão na tigela e se serviam com o pão. Nesse pegar a comida com o pão, as mãos inúmeras vezes se esbarravam. E numa dessas vezes, as mãos de Jesus e as mãos de Judas se encontraram. Então, qual é o grande ensinamento que nós temos nesta passagem? Que quem vai nos trair, quem vai nos magoar, é aquele que coloca a mão conosco na tigela. Aquele que divide conosco o pão, que come junto conosco, ou seja, quem está mais próximo, geralmente dentro do nosso próprio lar, nas relações mais próximas. Porque um estranho pode até nos matar, mas ele não pode nos magoar. Se às vezes a gente sai de carro e um estranho nos dá uma fechada ali numa encruzilhada, a gente pode até ficar bravo na hora, né? A pessoa falar alguma coisa, mas daí meia hora a gente nem lembra aquela pessoa não nos magoa. Muitas vezes a gente pode pegar um motorista que está totalmente desequilibrado, ele pode até sacar de uma arma e nos matar, mas ele nunca vai nos magoar. Por outro lado, quando a gente está, né, com algum problema dentro do lar, aquela pessoa que nos compartilha ali a convivência, sai de manhã, não nos diz bom dia,
vai dormir, não diz boa noite, não responde às nossas mensagens e a gente fica magoado. Então, os que mais nos ferem, os que nos magoam realmente, são aqueles que dividem o pão conosco. Né? Então, quando nós falamos em ódio, quando nós falamos em mágoa, nós devemos nos atentar que o ódio, que a mágoa, é o amor que adoeceu, porque ninguém odeia gratuitamente. Antes de odiar, foi preciso estabelecer uma relação de amor, uma aliança, de confiança, que por alguma razão adoeceu. E o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele narra pelo lápis de Divaldo Franco uma história que ilustra muito bem como o amor adoece e se transforma em ódio. Ele nos conta estar com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes num hospital aqui da Terra, quando eles são atraídos por um casal encarnado, pela prece da esposa. O marido, na cadeira de rodas, ele estava parecendo ter ali um ataque cardíaco. Ele sentia fortes dores na região torácica. E a esposa, em prantos, faz uma prece comovente pedindo ajuda. E esta prece atrai a equipe do Dr. Bezerra. Então, ao avistar o casal, a cena é dantesca. Nos conta Manuel Filomeno que a cena o choca, porque ele narra ali a presença de um espírito desencarnado envolvendo com correntes todo o tórax do rapaz e apertando com tamanha força, dando origem, então, àquele mal-estar e àquela dor. Dr. Bezerra, pedindo licença, socorre a vítima encarnada, afastando o obsessor. E depois ele vai conversar com este irmão. E, para surpresa de todos, ele diz assim: mas este aí que vocês estão vendo na cadeira de rodas, ele é meu filho, meu único filho, a quem eu tanto amei, a quem eu dediquei uma existência inteira. Eu era proprietário de alguns bens materiais e eu caí enfermo. E o filho me assassinou com uma almofada. Ele me tirou a vida apenas para ficar com os meus bens, que seriam dele. Não havia necessidade daquilo. Então agora eu vou matá-lo, para que ele, vindo para o lado de cá, também não usufrua de nada. Então, o que é que a gente percebe nessa história? O que é isso que está acontecendo? É um amor que adoeceu e que virou ódio. Então, o que nós podemos concluir com esta mensagem é que nós adoecemos nas relações humanas. A depressão, a mágoa, a angústia. Daí a necessidade da benevolência, da indulgência, do perdão nas relações, no convívio familiar principalmente. Daí é que para a gente poder restabelecer este equilíbrio, Deus nos reúne dentro de uma mesma família, nos dá esse esquecimento. A reencarnação vem como esta porta abençoada para a gente poder refazer os nossos passos. E quando nós usamos de benevolência, de indulgência, de perdão, nós vamos desenvolvendo a empatia. E a empatia é aquele sentimento que faz com que nós nos coloquemos no lugar do outro, mas no nível de compreensão que o outro tem. Porque não adianta a gente se colocar no lugar do outro se a gente não coloca, se nós não nos colocarmos com o olhar que o outro está vendo a situação. E quando a gente fala, né, a respeito de perdão, parece que só nós precisamos perdoar, né? Gente, nós precisamos do perdão dos outros mais do que a gente imagina, porque não é fácil conviver com a gente. Porque não se chega a bodas de prata, não se chega a bodas de ouro sem benevolência, sem indulgência e principalmente sem perdão. Então não há relacionamento sem feridas. Conviver muito tempo com alguém significa machucar e ser machucado. Eu estou aqui olhando o relógio, né? E eu estou vendo que o nosso tempo já vai adiantado, mas eu ainda quero contar com vocês uma história. Eu quero compartilhar essa história para a gente poder refletir um pouco sobre essas questões, porque ainda nos falta responder como curar estes relacionamentos, não é? Como a gente poder se relacionar melhor com as pessoas da nossa família. Essa história ela poderá ser lida por vocês na íntegra no livro O Amor Jamais Se Esquece, que é a autoria do Espírito Lúcio, né, ditado ao lápis de André Luiz Ruiz, no capítulo de número 32, intitulado Pedro
e Zacarias. Então, ali ele está narrando que depois daquela triste sexta-feira do Calvário, Zacarias andava muito acabrunhado. Ele estava muito perturbado. E ele vai procurar, então, Pedro para desabafar com o pescador de Cafarnaum. E Zacarias diz assim: Pedro, antes desta tormentosa sexta-feira, Jesus me pediu um favor. E agora eu não sei se eu tenho forças para cumprir essa tarefa. Mas toda vez que eu penso em abandonar a tarefa, as palavras de Jesus parecem inscrições vivas na minha consciência. E Pedro, então, lhe diz assim: Mas Zacarias, Jesus te pediu um favor? E você agora pensa em não atendê-lo? Não, Zacarias, cumpra a sua promessa. Se Jesus te pediu um favor, deve ser algo muito importante. E Zacarias, então, começa a narrar a Pedro a sua conversa com Jesus. E ele diz assim: Jesus me pediu que após a sua partida, eu acompanhasse uma pessoa para que ela não ficasse sem amparo nos momentos que teria que passar. E ele me solicitou que eu fosse às mãos do pastor que vai buscar a ovelha desgarrada pelos caminhos da vida, custasse o que custasse. E que eu não me importasse com o que essa pessoa tivesse feito, e que eu me concentrasse apenas no bem. Jesus então me disse quem era esta pessoa, e eu, surpreso, lhe respondi: Mas, Senhor, esta pessoa está tão distante de mim, sequer tenho contato com ela, ela parece ser tão feliz, ser tão poderosa. E Jesus então me disse: Por ora, apenas por ora ela está distante, mas no momento em que a dor envolver o seu coração, no momento em que o mundo lhe tirar as honrarias e ela conhecer a frieza dos corações, movidos apenas pelo interesse e pela ambição, você irá se aproximar, Zacarias. Você irá amparar esta alma frágil e cambaleante. Zacarias, você vai amá-la a tal ponto que, por intermédio do seu coração, ela vai me conhecer e ela vai sentir o meu amor. Pelas suas mãos, Zacarias, eu lhe estenderei as minhas mãos. Pelo seu amparo, eu ampararei. Pelo seu coração, repito, eu a amarei. E por seu intermédio, ela vai conhecer a boa nova da qual eu sou portador. E Zacarias então vai relatando a conversa que ele teve com Jesus, até que Pedro, ali intrigado, não aguenta mais. E ele diz assim: Mas quem é essa criatura tão importante que Jesus te pede essa conduta tão especial? E Zacarias responde: Pedro, Jesus me pediu para que eu amasse Pilatos. Os olhos do pescador se encheram de lágrimas. Estava ali na prática a postura da alma, do mesmo espírito elevado que o ensinara a perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E eu vou dizer uma coisa para vocês, porque os espíritos nos pediram para dizer. Jesus fez o mesmo pedido a cada um de nós. Vocês vão se lembrar. Antes do nosso reencarne, Jesus nos perguntou se nós poderíamos lhe fazer um favor. Imaginem só. Se um estranho nos pede, nós dizemos assim: olha, depende. Mas Jesus pedindo um favor, o que é que você diria? Claro, Senhor. E ele nos pediu. Ele disse assim: meu filho, minha filha, eu tenho aqui uma pessoa muito cara ao meu coração. E você sabe como eu amo aqueles a quem ninguém ama. Que eu sou o médico dos doentes de corpo e de alma. E como eu sinto que o seu coração já está se abrindo para o Evangelho, como eu percebo que você já tem ímpetos de seguir as minhas palavras, e como esta pessoa vai reencarnar mais ou menos na época que você, eu gostaria de te pedir um favor. Você poderia receber esta pessoa junto de você nesta nova reencarnação? Porque eu sinto que as suas mãos poderiam ser as minhas mãos a conduzi-la na Terra. Por meio do seu coração, que já busca o Evangelho, o meu amor vai poder agir. E você nem precisará passar toda a existência com ela. São só alguns anos. E nós, cheios de orgulho,
Por Jesus nos pedir um favor, nós respondemos: mas é claro, Senhor. Mas Jesus ainda nos adverte: não há garantias de que você colha frutos destas sementes que você vai plantar, porque alguns corações ainda demandam tempo para que a semente do amor germine. Mas nós ali cheios de boa vontade, nós concordamos. E foi assim que nós recebemos em nosso lar aquele filho ingrato, aquele companheiro, aquela companheira incompreensível, aquele sogro, aquela sogra, aquele genro, aquela nora, aquele chefe intragável. E quantas vezes nós, exatamente como Zacarias, nós pensamos em abandonar essa tarefa, a tarefa de amar esta criatura difícil que nos compartilha a existência. E sabe o que vai acontecer se nós desistirmos? Jesus continuará nos amando incondicionalmente. Ele vai perdoar as nossas faltas. Mas nós perderemos a grande oportunidade de redimir os nossos pecados pelo amor. Porque é isso que nos ensina Simão Pedro na sua epístola: o amor cobre a multidão dos pecados. E quando nós abrimos o nosso coração para que o Cristo fale por nós começamos a perceber que criaturas existem que amam tanto, que reencarnam a pedido de Jesus, apenas para amar aqueles que ninguém mais ama. Prova disso são as mães anônimas que todos os domingos se encontram às portas dos presídios, amando aquelas criaturas que se perderam pelos caminhos da iniquidade e pelos caminhos do vício. Existe prova maior do amor de Deus do que esta? Assim, é que nós que aqui nos encontramos, nesta noite de segunda-feira, compartilhando estas reflexões, quando nós recebemos outros convites até mais interessantes na televisão, nós estamos aqui reunidos porque nós queremos nos fortalecer no amor de Jesus, que conta conosco e com quem nós assumimos uma tarefa. E você sabe por que ele escolheu você? Porque ele escolheu a mim? Ele nos disse, está lá no Evangelho: vós sois o sal da terra. E o sal é sempre a menor porção em qualquer cozimento. Não se cozinha 1 quilo de feijão com 1 quilo de sal. Assim é que nos nossos lares, quantas vezes somos nós a fazer ali, aparentemente sozinhos, o Evangelho no lar? Às vezes a gente convida alguém para assistir uma palestra, a pessoa não vai. Nós chamamos as pessoas para assistir essa palestra hoje sem sair de casa, mas ela prefere assistir ao noticiário na televisão. Quantas vezes no nosso trabalho, apenas nós nos lembramos de Jesus, dos ensinamentos. Vejam, Chico Xavier, uma colher de sal que temperou a vida de tantas criaturas. Por esta razão, nós somos o sal da terra e nada tem sabor sem o sal. Então, os relacionamentos, eles são alianças sagradas, eles são compromissos assumidos antes da reencarnação. A família é a grande oportunidade para que nós possamos curar estes relacionamentos que nós acabamos desequilibrando ao longo da nossa caminhada. Desequilibramos mais pela nossa ignorância do que pela perversidade. E a reencarnação é a porta que nos permite trilhar este caminho de redenção. Então, neste momento tão conturbado, não é, pelo qual nós passamos, em que a bondade divina nos concedeu a oportunidade deste convívio mais próximo com os nossos entes queridos, com as nossas famílias, sem as fugas de ir ao shopping, ao trabalho, aos compromissos fora do lar, que nós possamos identificar onde é que adoeceu essa nossa relação com o outro e que nós possamos procurar reequilibrar essas energias que nos garantirão a paz no porvir. Então, reencarnação e família, reencarnação e relacionamento, reencarnação é essa porta bendita que nós estamos agora vivenciando dentro destas famílias, com esses corações que em algum momento nos magoaram e a quem nós também magoamos. Que nós possamos, então, aproveitar essa oportunidade bendita, nos concedida,
para poder reequilibrar essas energias. Então, essa é a nossa contribuição de hoje, e agora nós vamos abrir para as perguntas. Muito obrigada por nos ouvir, por estar aqui conosco. Muito bom, Elda. Muito obrigado pela sua mensagem, pela oportunidade da reflexão. Você tocou em pontos muito interessantes aí. Vamos ver aqui os comentários, né? As pessoas se manifestando, que gostaram da palestra. Nós agradecemos. Vamos ver se tem alguma pergunta, né? O Reginaldo dizendo, sim, nós aceitamos o compromisso, né? Com a família. Um olhar novo sobre a ótica e fundamentação da família. Esclarecedora. Obrigado, Reginaldo. João também. Família é o alicerce a caminho de nossa perfeição. Obrigado, João. João Munhoz. Uma vez que temos várias reencarnações e, por consequência, várias famílias materiais, podemos afirmar que a base da família espiritual é a família material? Para você comentar, Elda. Então, a base da família espiritual é a família material? Nós temos muitas criaturas da nossa família material, né, que são os nossos afetos, que quando desencarnam, também nos ajudam nesse caminho. Mas, se a gente for ver, a gente não tem tanta família material por conta das reencarnações, porque nós somos muito lentos nesse trabalho de reequilibrar. Então, a gente reencarna, geralmente, sempre com a mesma pessoa. Uma hora vem filho, outra hora vem pai, outra hora vem esposo, outra hora vem irmão, não é? E a nossa grande família é a família universal. Não é quando nós estamos ali no plano espiritual que nós temos essa família espiritual que é ligada a nós pelos laços de vibração, pelos laços de amor. São essas criaturas que nos secundam os passos, que nos dá força para que a gente possa voltar e fazer esse trabalho de reequilíbrio. Não é? Então, quando a gente trabalha essas energias, veja bem, lembra que nós colocamos que nós somos ligados por fios energéticos? O que é que faz este fio mudar de cor, vamos dizer assim, para a gente entender? Como é que a gente passa de um relacionamento desequilibrado para um relacionamento equilibrado? É aquilo que foi colocado, benevolência, indulgência e perdão. Quando a gente pratica o perdão, mesmo que a outra pessoa não nos perdoe, nós mudamos de faixa. E numa próxima reencarnação, aquela pessoa ela pode continuar teimando em não nos perdoar. Mas se nós já estamos numa outra sintonia, a gente pode voltar numa outra família. Aí você pode me perguntar assim, mas como é que eu pago essa conta? Tem um monte de gente vibrando na mesma sintonia daquele que não perdoa. Então, por exemplo, uma pessoa que me traiu, não é? Eu que fui traída, por exemplo, eu posso perdoar aquela pessoa. Aquela pessoa, quando ela toma consciência, ela pode não se perdoar. Não é por isso que ela fica ligada a mim. Ou eu que fui traída, posso não perdoar a pessoa. E aquela pessoa pode fazer todo esse trabalho. Então, nós nos desligamos dessas famílias, desses relacionamentos, quando nós, vamos dizer assim, iluminamos esses cordões energéticos, quando nós mudamos a nossa vibração. Mas tem tanta gente no mesmo patamar evolutivo que eu, por exemplo, não preciso pagar minha conta para o Aloísio diretamente. Vamos dizer que eu tenha feito alguma coisa para ele, ele continua vibrando ódio. Eu já vibro amor. Eu não preciso chupar esse limão junto com ele. Tem muita gente aí vibrando junto com ele, então ele volta com essas pessoas. Eu posso continuar com ele? Posso, até mesmo na condição de um espírito familiar ajudando ele, mas não reencarnando com ele. Então, geralmente, a gente não tem uma família material muito grande, não, é que a gente não dá o passo. Então, a gente fica ali só trocando de posições, né? Não acontece muito da gente dizer assim, ai, meu santo não bate com essa criatura, não. Vou deixar para outra reencarnação. Isso que a gente tem feito. Espero que eu tenha te esclarecido. Eu me lembrei, enquanto você falava, Elda, eu me lembrei de uma lição que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A base da família espiritual são os vínculos afetivos que a gente estabelece.
Então, em virtude desses vínculos, você pode ou não estabelecer uma relação de consanguinidade numa encarnação seguinte, desde que isso seja uma necessidade para você progredir, né? Porque às vezes você, estando fora desse vínculo consanguíneo, num outro grau de parentesco, numa outra família material, né? Formando um outro núcleo de parentes, você estabelece uma relação mais saudável do que se estiver dentro do mesmo lar, E na daí mesma você pode família até consanguínea. retornar, né? Aí você pode até depois retornar, mas você retorna num outro tipo de esclarecimento, né? Podendo ali vivenciar o Evangelho. É isso É mesmo. verdade. O Reginaldo está fazendo um questionamento aqui. Existem aqueles que podem chegar sem planejamento? É uma pergunta. E ele emenda com outra. E não fazem parte daquele grupo? Quer dizer, ele chega sem planejamento e pode não fazer parte daquele grupo. E ainda mais, pode atrair criaturas que não estavam no nosso caminho? Oi, Reginaldo, obrigada, viu, por você compartilhar aqui com a gente. Tudo tem um planejamento, né? As reencarnações, elas são planejadas, mas nós atraímos as criaturas pela nossa vibração. Sempre. Existem essas criaturas que elas chegam, né, na nossa vida e a gente nem espera. Há um planejamento para isso. Às vezes a gente encontra as criaturas em certo momento da nossa caminhada, ou quando nós já estamos até mais amadurecidos, porque a gente pode aproveitar esse relacionamento para a gente crescer junto com essa pessoa. E também nós atraímos as criaturas que talvez nem estivessem no nosso relacionamento, porque nós não desenvolvemos aquilo que nós temos que desenvolver. Então, eu venho com uma encarnação planejada para que eu possa ter um amadurecimento, para que eu possa ter uma evolução. E eu não faço isso. Então, eu não consigo dar o passo. Eu fico estacionada e eu vou atraindo magneticamente as pessoas que vibram igual a mim. Ok. Espero ter respondido. A Ivonete, muito boas as reflexões, a doutrina sempre a nos esclarecer. Parabéns. Obrigado, Ivonete. A Selma, excelente palestra. Um abraço, Selma. Seu Osmar, o mês espírita de 2020 está fechando com chave de ouro. Parabéns, Elda. Seu Osmar é o vice-presidente da USE Penha. Obrigada, seu Osmar. Eu que agradeço a confiança. André Aires, gratidão, querida amiga, sempre brilhante em suas exposições. Seu André. O senhor é Obrigado, suspeito. André. O Reginaldo também agradece. Mais alguma pergunta? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? A Delisete é a presidente do centro que eu frequento. Olha, maravilha, amei. Que bom. Elda, o centro que eu frequento é o Centro Espírita, você já esteve lá, Unidos na Fé. Adoro aquela casa. E está mais para Unidas na Fé, viu? Porque as mulheres é que mandam. Sempre as mulheres. Né? Abraço, Delisete. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu queria só comentar uma coisa que me chamou a atenção na sua abordagem. Mais para o fim, quando você conta essa história bacana, né? No finalzinho, que a gente não deve abandonar o ente querido. Não. Quer dizer, a gente não deve desistir nunca da pessoa. E como a gente tem facilidade para fazer isso, né? Para desistir, largar de mão logo. Você não quer? Então que se dane, problema seu, vai viver sua vida. É como se a gente quisesse abrir mão, largar. E, na verdade, a gente não deve desistir nunca, né? Mesmo que a gente não concorde, mesmo com os desatinos da pessoa, a gente precisa, de alguma forma, estar atento. Quando ela precisar, a gente está pronto para ajudar. É não desistir nunca, né? E Jesus ainda nos alerta, né, Luísio, que nem sempre a gente vai colher dessa semeadura que a gente faz. Porque algumas criaturas, elas estão, assim, tão feridas. E outras criaturas também, elas podem ser colocadas no nosso círculo familiar, não que elas já tenham participado com a gente de alguma reencarnação, mas elas vêm para o nosso círculo familiar para elas aprenderem.
Então, às vezes, você tem aquela pessoa ali que destoa totalmente daquela família. Ela foi colocada ali para que ela pudesse ter essa experiência. Mas são criaturas que vão demorar, às vezes, muitas encarnações para que essa semente germine. Mas o amor, ele nunca é desperdiçado. Ele fica É verdade. gravado nas nossas células espirituais. É isso que a gente precisa entender quando nós dizemos que nós somos seres energéticos. Tudo está gravado em nós. Não é? Quando a gente fala dessa questão do perdão e do 70 vezes 7, aí tem uma reflexão tão maravilhosa, porque perdoar significa a gente limpar essas energias. Porque Jesus disse que nós só participaríamos do banquete se nós vestíssemos uma túnica nupcial. Essa túnica nupcial é o nosso perispírito que tem que estar limpo dessas energias. Então, nós temos que nos conscientizar do que é esse perdão. Que a gente não está fazendo nada para agradar o outro, mas é um trabalho íntimo. Então, a gente precisaria ter mais reflexões a respeito do que é ser esse ser energético. Dessas passagens do Evangelho, que o Evangelho não é um livro de orações. Ele é a vida de um espírito que está tão à nossa frente e que diz para nós assim, olha, você está cansado de sofrer? Está cansado do mundo de expiação e prova? Você quer ver no mundo melhor? Ou faz desse jeito aqui. E ele veio nos mostrar que é possível fazer. Então, são reflexões muito profundas que a gente tem que trazer para o dia a dia. Então, algumas sementes, elas não germinam nesta vida. Mas, por outro lado, nós também não podemos nos tornar escravos das pessoas. Não é? Porque às vezes algumas pessoas elas querem nos escravizar num relacionamento e muitas vezes a gente fica preso à pessoa e a gente não percebe que a gente está se tornando extremamente infeliz. Porque nós temos responsabilidades para com as pessoas, mas nós não somos responsáveis pelas escolhas dela. A gente às vezes acha que é uma coisa muito errada, e quem nos ensina muito isso é a irmã Dufo. Ela diz assim, que o nosso amor não salva ninguém. Por mais que a gente ame uma criatura, o nosso amor não vai salvá-la. Nós temos responsabilidades com ela até certo ponto, mas as escolhas dela são dela. E nós devemos amar aquela criatura apesar das escolhas erradas, a nosso ver, que ela esteja fazendo. Isso é amor. E não nos sentir responsáveis, né, pelas escolhas da pessoa, porque ela tem livre-arbítrio. Então, verdade, é muito difícil. Às vezes você fica ali aguentando, você não está ajudando. O Laércio é do Cefraluz, do Centro Espírita Fraternidade de Luz, né? Cristo disse, não resistais ao mal, gratidão total. Ele dá os parabéns pela sua palestra. Bom, estamos chegando ao fim, agradecemos demais. O Laércio está dizendo também, merece uma segunda e terceira audição. Obrigada. Vamos agendar para uma próxima oportunidade. Eu agradeço. A Marina também, gratidão. Enfim, a gente está chegando ao fim da nossa palestra, da nossa live, agradecendo. A Marilande, esposa do seu Osmar, agradece por sua palestra maravilhosa. Obrigado a todos vocês que estão se manifestando, o nosso carinho. E nós vamos encerrando, então, a nossa live, agradecendo imensamente você, Elda, pela sua participação, pela sua contribuição nessa reflexão, que possamos meditar sobre tudo isso que você trouxe para nós, e que, de alguma forma, esses ensinamentos, esses pontos que você trouxe para nós refletirmos, possam fazer alguma diferença para nós, possam fazer uma diferença na nossa prática, no nosso dia a dia, no nosso convívio familiar. Já valeu a pena a gente ter ouvido você, prestigiado a sua palestra, ter tido a oportunidade de refletir junto com você. Muito obrigado, e leve o nosso carinho para o povo daí de São Caetano. Eu que agradeço de todo coração essa alegria que vocês nos deram, né? Lembrar da gente, de nos aceitar, né? Participar desse evento da USP, que é um evento tão importante. Nós é que agradecemos de todo coração. Muito, muito obrigada. Ok, eu quero lembrar também, gente, que nós vamos ter uma palestra na semana que vem, na terça-feira, dia 7 de julho, às 20 horas, é um bate-papo, não é bem uma palestra, na verdade é um bate-papo, com o Marco Milani. O Marco Milani, ele é
diretor atualmente do Departamento de Doutrina da USE Estadual São Paulo. E ele também é professor da Unicamp de Economia. Ele vai bater um papo com a gente sobre desafios e oportunidades para o Centro Espírita no pós-pandemia. Então, nós vamos poder fazer perguntas para o Marco Milani e ele vai respondendo, a gente vai batendo um papo. Todos os dirigentes das casas espíritas da USE Penha estão convidados a participarem desse bate-papo com o Marco Milani, que vai ser bastante importante para nós refletirmos sobre esse momento da retomada das atividades espíritas presenciais, tá bom? Então, fica aqui o convite, dia 7 de julho, para as 20 horas da semana que vem, na terça-feira, um bate-papo com o Marco Milani. Contamos com a presença de todos, com a participação de todos os dirigentes dos Centros Espíritas Unidos ao USE Penha. E como de costume, a gente vai encerrar com uma prece, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso mestre, aos benfeitores espirituais que nos assistiram nesse trabalho de reflexão, que possamos levar em nossos corações, em nossas mentes, a mensagem da noite de hoje, agradecendo e abraçando fraternalmente a nossa querida irmã, a Elda, pela oportunidade de nos trazer, de oferecer para nós o seu entendimento acerca da mensagem da família e reencarnação, e que possamos aproveitar ao máximo estes ensinamentos em nossa vida, melhorando as nossas relações, melhorando o nosso entendimento do nosso papel dentro da nossa família, que possamos progredir cada vez mais no sentido de buscarmos a plenitude das nossas qualidades, das nossas virtudes, dos nossos sentimentos. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado a todos. A gente encerra, então, o mês espírita de 2020, profundamente agradecidos pela participação de todos vocês, das casas espíritas, dos palestrantes que nos brindaram com suas reflexões, com seus ensinamentos, que nós possamos nos manter unidos e possamos levar adiante essas reflexões, melhorando a qualidade das nossas relações. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada.